Meu nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding em Tudo podcast. Hoje com um tema que vocês me pediram muito, principalmente para as pessoas que trabalham com marcas globais, mas trabalham no Brasil ou trabalham em outras regiões. Vocês tinham muitas dúvidas em relação a como trabalhar isso. É só traduzir, é só localizar, é pensar para o mercado local, mas o que acontece quando você não tem verba e você precisa falar com o mercado local? Enfim, todas essas discussões teremos aqui, junto com uma convidada especialíssima, que é a Elene Romanzini, mas vai ser chamada de Lene, porque ela já disse que pode ser Lene mesmo, e a gente vai conversar, ela que é gerente de marketing de produto na Wise, na América Latina, no Oriente Médio e na África. Ou seja, tem pano pra manga nesse episódio. A gente vai falar muito sobre as diferenças dessas regiões. Enfim, um episódio super legal. Mas antes da Lene se apresentar, aquele velho pedido clássico que eu sempre falo, aquele textinho inicial, que é o seguinte: se você chegou aqui através de um link que um amigo te passou e pediu pra você ouvir, seja bem-vindo. Meu nome é Galileu Nogueira, eu tenho 13 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas no Brasil. Me Poupe, Oracle, 99, Philips, Ambev, Sankia, Whirlpool e tantas outras marcas. E o papel do Branding em Tudo é justamente trazer vocês pra esse universo e entender um pouco mais, junto com outros profissionais convidados, dicas, macetes, coisas que a gente precisa saber antes mesmo de começar a trabalhar naquele job. Então, se você chegou aqui através de um amigo, seja bem-vindo, curta bastante, e no final do episódio eu vou te lembrar de dar aquelas velhas 5 estrelinhas, se você gostou do episódio. Se você não gostou, você vai ter que dar 5 estrelinhas também, tá bom? Mas vamos começar essa pauta e eu já convido aqui nossa Lene Romanzini para se apresentar. Lene, seja bem-vinda ao Branding em Tudo podcast. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem você é, o que você está fazendo hoje na Wise, o que é a Wise, e aí depois a gente vai entrar em alguns detalhes que eu estou super curioso para falar sobre essa estratégia de uma marca global, mas que atua nessas regiões. Perfeito. Bom, antes de mais nada, obrigada, Galileu, pelo convite. Eu acho muito legal ter a oportunidade de falar em localização e em como trazer o conhecimento local para campanhas de marketing e de comunicação. Como você bem falou, eu sou a Lene. A minha label, digamos assim, é que eu sou gerente de marketing de produto hoje na Wise. Meu background aí envolve trabalho de design e produto, então eu sou formada em design, trabalhei como product manager por alguns anos em algumas startups, e depois eu migrei para a área de marketing, muito focada sempre nessa questão do entendimento do usuário, do entendimento da região, para aí sim trazer esse entendimento para as estratégias de marketing e, através desse conhecimento, propiciar um crescimento maior da empresa que eu estou trabalhando. Então, estou muito feliz aí pelo convite. Vamos começar a conversar sobre esses desafios. E que são enormes, inclusive. A gente já bateu um papo aqui, que é aquele papo prévio, né, de toda a gravação. A gente se conhece, bate um papo um pouquinho. E a Aline já me contou umas coisas que eu tô bem curioso. A Aline já passou por várias empresas, startups, já foi Cabify, já foi EasyTaxi, já foi Remessa Online e agora tá na Wise. Você quer contar pra gente um pouco do que é o Wise? Eu ia falar exatamente o que eu sei da marca, mas eu prefiro que você fale. Perfeito. Bom, a Wise, a antiga TransferWise, é uma empresa que começou como sendo uma empresa de envio de dinheiro para fora do Brasil. Então, ela é uma empresa de remessas internacionais. Em um determinado momento, há mais ou menos uns 2 anos atrás, a necessidade de envio de dinheiro ficou muito maior e com isso se abriu necessidades como a de reter dinheiro em outra moeda, guardar dinheiro em outra moeda ou de gastar dinheiro em outra moeda. Por isso, a TransferWise deixa de ser TransferWise, porque deixa de ser só uma empresa de envio de dinheiro e passa a ser o Wise. E aí, a gente, junto com essa mudança de Wise, a gente lança a conta Wise e o cartão Wise. Então, agora, com os produtos da Wise aqui no Brasil, o usuário pode converter dinheiro, guardar dinheiro em até 56 moedas e gastar dinheiro com o cartão dele em mais de 200 países a partir desses saldos em mais de 50 moedas disponíveis na conta. Ou seja, para quem tá procurando economizar, ao invés de ficar fazendo compras no cartão de crédito, já sabe que o Wise tem uma conta que você consegue depositar dinheiro na moeda que você precisa e gastar diretamente na moeda que você precisa. Eu acabei de abrir uma conta em outro lugar, mas eu não conhecia. Na minha cabeça ainda era transfer de transferência, né? Eu conhecia muito, mas aí eu tô sendo impactado por umas campanhas, mas vou dar uma testada no serviço também. Tem algumas comprinhas que eu tô fazendo internacionais e algumas vezes é até melhor você fazer o cartão, você, né,
né, depositar na conta de um amigo, por exemplo, e ele compra pra você lá, né, então tá tudo certo na moeda local, você não tem surpresa depois quando chegar a fatura do cartão. E aí, você me falou uma coisa que eu achei super legal, que é a TransferWise, ela extrapola a marca, né, ela não é só mais transferência, ela passa agora por uma demanda do próprio usuário em si, né, de querer novos produtos, e ela começa a fazer um processo de rebranding, né, começa a mudar o nome, começa a expandir isso, e com isso vem as campanhas nos países em que a TransferWise, que hoje é o Wise, começa a atuar para poder comunicar não só que ela mudou, mas não é uma campanha só de mudança, mas também comunicar o seu portfólio novo de produto. E aí eu já queria ouvir de você quais são esses desafios, ou seja, quais são os seus principais desafios, sabendo que a gente está passando, no caso da Wise, por um rebranding que é global, mas ao mesmo tempo, pelo que a gente conversou e até o tema da pauta de hoje, não é simplesmente traduzir os materiais de um outro país e jogar aqui. Então eu queria que você me contasse um pouco. A maioria das pessoas, né, que me perguntaram, me pediram esse episódio, acabavam falando muito sobre a questão de, mas como que eu adapto, né? Como eu traduzo ou como eu reaproveito o material. Pelo visto que a gente tá fazendo aqui, o que vocês estão fazendo na Wise, não é necessariamente só fazer essa tradução, né? Eu acho que na Wise existe uma questão que é a do extremo conhecimento de usuário. Então, trazendo o Brasil, que eu acho que é mais fácil de todo mundo entender, porque a gente vive isso no dia a dia, o Brasil, dentro do universo de envio de dinheiro para fora, ele tem 2 grandes grupos de usuários. Um grupo é o grupo que envia dinheiro para fora do Brasil. Esse grupo, normalmente, é um grupo que entende um pouquinho mais de finanças e ou ele tem uma conta fora do Brasil, até porque ele beira uma vida extremamente global, então, às vezes, é uma pessoa que tem casa em outro país, ou que passa um tempo do ano morando em outro país, então, ou que tem negócios em outro país e, por isso, tem uma necessidade de ter uma conta em outro país. E aqui também a gente passa por exemplos como o que você deu, de pessoas que têm amigos, parentes fora do país e que aí mandam dinheiro para essas pessoas, mas são pessoas que têm um conhecimento um pouquinho maior e esse conhecimento vem da necessidade de enviar dinheiro para fora com uma recorrência maior. Aí a gente tem um outro grupo de usuários. Esse grupo de usuários é o grupo de usuários que viaja e consome coisas internacionalmente. Esse grupo de usuários é basicamente 1 milhão de pessoas todo mês que viajam para fora do Brasil. Essas pessoas são as pessoas que são pessoas como eu, por exemplo, que sou mãe e que quero levar meus filhos para Disney. São casais que acabaram de casar e que estão indo para Maldivas, para Cancún, para qualquer outro país. É a pessoa que quer ir esquiar na Argentina, em Bariloche agora. É a pessoa que quer ir tomar um vinho no Chile. É a pessoa que se aposentou, como a minha mãe, por exemplo, que tinha o sonho de conhecer a Itália e aí foi conhecer a Itália. Todas essas pessoas, elas não necessariamente têm um conhecimento de câmbio, porque elas não têm uma necessidade de câmbio. Qual é a necessidade delas? Economizar, porque a gente está passando por um momento extremamente instável dentro da economia do Brasil, e eles querem fazer mais com menos, né? Quanto mais dinheiro eu posso converter, com menos dinheiro aplicado em reais. E é aí que vem a nossa estratégia de comunicação. Então, a gente primeiro entende esses 2 perfis de usuários e depois a gente entende que a gente precisa comunicar a empresa de maneira diferente para usuários diferentes, sempre mantendo os mesmos pilares e as mesmas consistências. Porque, no fundo, os pilares de marca aqui são transparência, conveniência e preço. Então, os 2 perfis estão buscando transparência, conveniência e preço. Mas eles estão buscando de maneiras diferentes. E é aí que a gente vem com a estratégia e apresenta a empresa de forma diferente. Aí, se você quiser, eu posso te dar uns exemplos sobre como é apresentar de forma diferente. Eu preciso, não é que eu quero não, eu preciso desses exemplos. Os ouvintes aqui do Branding Tudo Podcast amam quando exemplos são trazidos, quando paralelos são feitos, quando a gente compara marcas ou campanhas de comunicação pra gente facilitar a visualização, né? Um dos atributos que a marca Branding Tudo tem é justamente democratizar o acesso a branding, esse lugar de campanhas globais, algumas vezes que as pessoas ainda estão chegando em cargos, né, indo trabalhar em marcas. Então, pode trazer os exemplos aqui que a gente vai amar. Perfeito. Me dá um. Não precisa trazer muitos, não, também. Então, do lado de Send Money, a gente vai reforçar bastante preço. Mas a gente vai reforçar bastante preço trazendo os comparativos com os nossos principais competidores do mercado de transferências internacionais. E a gente vai trazer nomenclaturas muito técnicas, como, por exemplo, evite pagar spread. Spread
É, na verdade, o valor que o banco coloca junto com o câmbio para tentar, de algum jeito, mascarar a tarifa do usuário final. Esse usuário que faz envio de dinheiro, ele conhece o spread. Então, eu posso falar para ele, evite pagar spread. Faça transferências sem surpresas com a Wise. Esse é um exemplo de comunicação para um usuário de Send Money. O usuário de turismo, o usuário de compras internacionais, ele não faz a menor ideia do que é isso. E para ele, isso não se enquadra. O que esse usuário entende? Ele entende de IOF. Porque como que ele paga? Ele paga com o cartão de crédito internacional. Então, o meu posicionamento aqui não é comparar a empresa com outras empresas. É comparar a Wise com o cartão de crédito. E aqui eu trago como pilar principal o IOF. Então, com a gente, com o nosso cartão, você vai pagar 1,1 de IOF, porque, na verdade, você vai adicionar dinheiro a uma conta internacional e gastar a partir dessa conta internacional. No teu cartão de crédito, você vai gastar em outra moeda e por isso você vai pagar 6,3 de IOF. Então, o maior atributo aqui para esse usuário que usa o cartão de crédito é o IOF. Para o usuário de Send Money, é o spread. Então, a gente adequa a maneira com que vende o mesmo pilar de marca que é price. Perfeito. Eu acho que aqui fica muito claro que é uma comunicação direcionada para o tipo de usuário, ou seja, você escuta a necessidade que ele tem e no final das contas você cria para ele, né, pensando nisso. E aí, quando você tá falando de uma campanha global, eu imagino que esses atributos eles vêm de fora também, né? Quando a gente fala de send money, ou seja, de enviar dinheiro, transferência de dinheiro, o atributo é esse que a marca quer trabalhar globalmente e o atributo de IOF, por exemplo, ou spread, etc, também é um atributo que ele quer trabalhar. A campanha, ela chega pronta, como que foi feito isso pro Brasil, por exemplo? Vocês filmaram novamente, vocês trouxeram personagens brasileiros, o que foi feito para não só ser uma localização, como a gente está acostumado a ouvir. Para quem não conhece o termo localização, ele vem de localization, né, do inglês, e isso é muito usado, é um termo muito comum em marketing, quando a gente precisa pegar uma peça que já tá pronta, gringa, americana, por exemplo, você só traduz o título e acabou. E aí você trabalha. Algumas vezes você pode ter uma localização que é pegar um cliente naquela peça, por exemplo, que é um cliente global, sei lá, a Oracle tinha um cliente que era, sei lá, o Starbucks. E aí, se no Brasil não tivesse Starbucks, aqui a gente traria uma outra cafeteria que a Oracle seria cliente. Então, a localização é este processo, de pegar essa peça e localizar a peça para o país que você vai trabalhar. Quando eu conversei com a Lene aqui, ela falou, a gente não faz só a localização. Então, eu queria que você também me contasse um pouco de como que é feito esse processo para aterrissar as campanhas no país que você está trabalhando. Bom, basicamente isso é uma decisão baseada em projeção de volume. Então, hoje, a Wise, ela tem como métrica principal, como North Star Metric, volumetria, né? Quanto dinheiro a gente vai gerar a partir desse novo lançamento. E aí, basicamente, existe uma análise de um lançamento que vai gerar, que tem uma projeção de impacto grande? É um lançamento com uma projeção de volume grande? Sim. Então, ok. Então, se sim, o que localmente eu tenho que eu não tenho em outros países? Então, eu vou te dar o exemplo, por exemplo, de IOF. IOF é uma taxa que só existe no Brasil. Eu não tenho nenhum outro país no mundo que tenha IOF. Isso significa que eu não tenho nenhum outro criativo que cobre IOF em nenhum outro país. Então, basicamente, a gente pega uma necessidade local que só acontece naquele país, que a gente sabe que é um atributo de decisão desse usuário, versus a volumetria projetada que aquela campanha pode trazer de benefício para a empresa. Então, com isso, existe a decisão de sim, vamos localizar. No caso do lançamento da Wise Account e do Wise Card, foi isso. A gente tinha o IOF, que só acontecia no Brasil, com um potencial gigantesco de um mercado enorme, porque a gente está falando aí de 15% da população brasileira que, pelo menos uma vez por ano, faz uma viagem internacional. Então, é um monte de gente. Então, com essas duas análises, a gente toma a decisão de sim, vamos fazer uma campanha localizada. Neste caso, o que aconteceu foi o contrato de uma agência local, uma produtora local, que fez todo o desenvolvimento de um vídeo a partir de um roteiro internacional. Então, a equipe de brand internacional, ela, entendeu o cenário, entendeu o quanto o IOF é importante,
determinou um roteiro bastante macro de como a gente ia explorar o IOF dentro dos atributos de marca. Esse roteiro fez parte do briefing, que chega numa produtora do Brasil, que executa, inclusive neste caso, a gente teve uma pessoa do time de Nova York que veio acompanhar as gravações para garantir, por exemplo, consistência de visual, consistência de figurino. Então, ela veio acompanhar todos os dias de gravações. E depois disso tudo, também existe uma revisão da equipe global para garantir tratamento de imagem, tratamento de cor e todo o refinamento do vídeo sobre os padrões globais. Mas ele é, de fato, um vídeo executado no Brasil, com atores brasileiros, sobre a ótica de uma empresa brasileira, justamente para ele trazer essa localização extrema que a gente estava procurando. Muito bom. Acho que quando você traz esse exemplo, eu gosto sempre de reforçar. Eu já trabalhei na Oracle, né, que também era uma empresa global, e na Philips, e são duas marcas que tinham um cuidado enorme em relação a ter uma imagem de marca específica, né? No caso da Philips, por exemplo, no Brasil, ela foi por 22 anos top of mind na categoria de televisores. Então, mesmo sendo uma marca holandesa, no Brasil ela tinha um desempenho enorme de poder de marca. Quando a gente falava de campanhas globais lá, a gente tinha um time de branding global que pensava em uma campanha que fosse específica o suficiente para o mercado de televisores, mas também abrangente o suficiente para a gente não precisar fazer esse movimento, né? Então a Philips já operava de uma outra maneira em que não existia uma verba para refazer um filme, né, aqui no Brasil, por exemplo, para trazer atores brasileiros, mas no processo de produção, quando essa campanha estava começando a ser construída, esse briefing estava começando a ser construída, diferentemente da Wise, o trabalho era, a gente já reunia os países antes para o momento do briefing, para que cada país trouxesse a sua necessidade. Então, se, por exemplo, a gente tivesse uma tecnologia muito específica ou algum tipo de hardware que só o Brasil tem, ali era o momento de dizer para eles tentarem contemplar ao máximo a característica de cada região ali. No final, isso acabava sendo algumas vezes tranquilo, mas outras vezes não. Então, existia uma campanha de Ambilight, que era um produto super premium da Philips, era incrível, que foi gravado na neve. Então, assim, a gente não conseguia nem rodar os vídeos no Brasil, assim, não tinha nem como. A gente participou das reuniões, a gente deu pitaco, a gente falou sobre o mercado brasileiro, mas existia um conceito dentro de uma campanha que eram 4 filmes. O primeiro era um de neve, a gente não conseguiu usar, mas o segundo era em praia, era um surfista. E aí esse conseguiu ser usado pro Brasil. Uhum. Então, tô trazendo esse exemplo aqui pra quem tá ouvindo, sabe que existem modelos de trabalho também. A gente pode ter um modelo como esse, que a Lene citou, que existe um roteiro grande o suficiente pra chegar aqui no Brasil e a gente adaptar e realmente produzir por aqui, ou as marcas que antecipam essa discussão pro momento do briefing global, pra campanha ser rodada lá em Nova York, mas que ela sirva ao máximo de países que seja possível. É desafio também, né? E eu acho que aqui tem um exemplo interessante para acontecer, porque ao mesmo momento que a gente lança no Brasil, a gente lança na Malásia e no Canadá também. Então, que não foram conduções minhas, foram conduções de pares minhas, mas eram países muito menores em projeções de número de usuários do que o Brasil. Então, esses são países que sim usam essa estratégia que você está falando. Então, eles usam uma base de campanha que já existia para adaptar suas narrativas tanto para o Canadá quanto para a Malásia. Aqui também vale trazer que, no caso do Canadá, é um país de língua inglesa, assim como a origem da Wise e da maioria das campanhas, que é o Reino Unido. Então, a gente fez um lançamento em 3 países simultâneos, exatamente no mesmo mês, onde o Brasil apresentou uma estratégia local e os outros 2 países apresentaram uma estratégia global adaptada aos seus países. Perfeito. Então, assim, para quem tá ouvindo e aprendendo sobre trabalhar com marcas globais, é assim que acontece. Não é um processo fácil. Depois, no finalzinho, eu vou pedir pra Lene contar um pouco de bastidores, né? Que eu acho que é o que todo mundo gosta de saber mesmo. Mas eu queria já emendar num segundo tópico aqui, Lene, que você cuida hoje da América Latina, Oriente Médio e África, né? São regiões bem diferentes entre si, com características diferentes entre si. E a gente tem um modelo de trabalho, como você trouxe aqui, em que se leva em consideração a região que estamos atuando. Então, do mesmo jeito que o Brasil teve essa discussão de ser um filme gravado localmente, com atores brasileiros, isso também aconteceu com o Oriente Médio e África? Me conta essas diferenças. Isso acontece o tempo todo. Na verdade, essa é o core do meu trabalho, é discutir
se a gente vai fazer uma campanha local ou se a gente vai adaptar uma campanha global ao local que a gente vai fazer o lançamento. Então, por exemplo, a gente tem um lançamento bastante grande chegando aí no México, e esse lançamento, ele gerou uma discussão interna, que é como vamos lançar no México? O quanto o México necessita de uma localização. E aí, aproveitando e trazendo já um pouquinho de bastidores e curiosidades, o México no setor financeiro, ele tem uma questão de pagamento em dinheiro, em espécie, muito grande, muito maior do que o Brasil. Então, o Brasil, ele tem uma questão que é até um pouco engraçada, que é a gente tem um dia a dia extremamente digitalizado quanto a pagamento, né? Ainda mais com a chegada do Pix, mas a gente ainda tem um comportamento de que quando a gente vai para outro país, a gente troca dinheiro em espécie e leva o dinheiro na boa e velha doleira. Isso é um comportamento engraçado no Brasil, mas ok, né? Agora, no México, é um pouquinho diferente. No México, eles têm uma cultura do dia a dia eles terem pagamentos em dinheiro efetivo. Então, isso vem muito de uma cultura de comércio de rua, de comer. Essa cultura de comer na rua no México é muito grande. E aí, diferente deles, o Pix deles, que agora eu vou esquecer o nome, não teve uma adesão tão grande como aqui no Brasil, e lá, de fato, você precisa de dinheiro o tempo todo. Então, agora, em que momento que a gente está quanto a esse lançamento que vai acontecer no México? É entendendo exatamente esses cenários que eu te expliquei do Brasil. Então, quem é o usuário que envia dinheiro do México para outros países? Que necessidades que ele tem? Ele precisa pagar em efetivo, né, em dinheiro, em espécie? Ele não precisa pagar em dinheiro em espécie, por ele ser um usuário de um poder aquisitivo maior e tá fazendo uma transferência de dinheiro internacional, ele paga sempre por transferência bancária. Então, a gente está avaliando esse cenário para entender como é que a gente vai seguir com essa campanha. O que a gente já decidiu é que a gente vai fazer um teste. E aí eu acho que é bem importante a gente abrir um tópico sobre testes. Então, o que a gente decidiu fazer? Eu acho que isso, você provavelmente na sua experiência deve ter passado também. Existe uma eterna pergunta em quem trabalha em empresas globais, que é, tudo bem, você teve uma campanha de sucesso no Brasil, mas quem te diz que se você tivesse feito uma campanha sem o IOF, sem produzir um vídeo local, você não teria tido o mesmo sucesso sem a necessidade de um custo de produção de um vídeo local? Então, eu acho que essa pergunta, ela é uma pergunta que todo mundo escuta. Não, sem dúvida. E essa é uma das perguntas que sempre é uma pergunta do loop infinito, né? Se realmente vende mais. O paradoxo do Toshin, se eu não me engano, né? Que se vende mais porque tá fresquinho, se tá fresquinho porque vende mais. Mas a minha discussão sempre, quando eu falava muito com os meus times, globais principalmente, era sobre a identificação. Uma vez que os brasileiros se enxergam na comunicação, a língua materna tá sendo falada, tá sendo ouvida por quem se conecta, pela audiência que a gente tem aqui no Brasil, a gente vai ter um sucesso muito maior do que simplesmente a gente pegar uma campanha, traduzir, dublar, por exemplo, em português, e as pessoas vendo que aqueles personagens não são locais, né? Eu particularmente via muito e usava como as referências as propagandas de Johnson, né? Quando tinha lá Colgate Plaques, você via que era uma dublagem, né? As pessoas invadindo o banheiro da outra, enfim. E aquilo dali, pra mim, eu falava, cara, isso aqui não se conecta em nada. O banheiro não é o banheiro brasileiro, a pessoa tá de jaleco dentro do banheiro, ou seja, não, né? Eu sei que era brincadeira que se fosse quase um dentista ali, e você via aquele movimento da boca mexendo, que era uma dublagem, né? Então, a minha defesa sempre foi essa. Eu não sei o que é que você usou como defesa, ou como que você responde, e eu gostaria muito que você dissesse, inclusive, pra gente já se preparar, caso um dos nossos ouvintes passe por esse processo. Então, na verdade, eu tenho estratégias diferentes para países diferentes. No caso do Brasil, a gente há um bom tempo assumiu uma estratégia de localização. Então, o Brasil é um país que eu costumo dizer que a gente não consegue mais limpar. Se a gente fizer uma campanha global agora, eu não consigo dizer que essa campanha está performando X ou Y e comparar ela com uma campanha local. Porque os brasileiros já conheceram a Wise de uma forma localizada. Então, se você olha, por exemplo, a nossa página, a nossa homepage do Brasil, ela apresenta informações que as páginas de outros países não apresentam.
Então, no Brasil, eu falo, bom, eu não posso mais ter esse paradoxo. Porque aqui a gente é um país grande o suficiente, com uma volumetria suficiente para justificar o investimento, e a gente precisa seguir no que está funcionando. Em outros países, como é o caso do México, a estratégia é um pouco diferente. Então, eu estou estudando o México, a gente está fazendo pesquisa, e aí eu acho bem importante aqui trazer o quão importante é a pesquisa. E, gente, eu sei que é muito fácil, às vezes tem ouvintes seus que são de empresas menores, e é muito fácil ouvir uma pessoa de uma multinacional falar que pesquisa é importante. Mas hoje em dia já tem algumas plataformas online de pesquisa que têm um custo mais acessível e que você consegue rodar uma pesquisa em um país, em uma região, de maneira 100% online, mesmo que seja uma pesquisa quantitativa. Então, eu estou rodando essa pesquisa e a minha estratégia no México foi fazer um teste AB. De fato, este lançamento no México, ele vai ter uma versão global, que a gente vai usar exatamente um posicionamento global apenas traduzido, e exclusivamente traduzido, e a gente vai ter a mesma entrega, o mesmo lançamento, exatamente igualzinho, com uma versão local. Então, no caso do México, que é um país que a gente está começando a investir mais agora sobre a ótica de marketing, a gente decidiu, neste primeiro movimento, prender. Para que essa pergunta não seja feita no futuro e para que a gente tome as nossas decisões baseados nesse aprendizado a partir de agora. Excelente, eu acho que aqui já temos uma grande chave para quem trabalha com campanhas globais e vai ficar ouvindo essa discussão sem fim, porque é uma discussão infinita, né? Então agora, numa discussão entre achismos, me tragam dados. E eu acho isso incrível, porque aqui você tem exatamente o dado sobre 2 filmes. Exatamente. Que vão contar a mesma história, que serão usados os mesmos volumes de investimento, tudo, e aí o que você vai ter é uma performance entre clique, ou entre alcance, ou entre impressões, ou entre comentários, ou engajamento, e aí você vai conseguir, de fato, ter uma resposta para essa pergunta. Triste vai ser se o teste AB, no final, o A, que seja o filme exatamente igual ao global, funcione melhor, e você falar, putz, no final do dia, é isso, né? Não faz sentido, então, ficar fazendo para esse mercado uma produção local, ainda que a boa prática seja, de fato, ter personagens da cultura local para que as pessoas se conectem, se reconheçam. Mas os dados me dizem outra coisa, né? E aqui eu acho que talvez seja legal trazer uma questão levemente polêmica sobre o nosso trabalho, que é que a gente se apaixona por ele. Então, às vezes, a gente quer muito. Né? Então, assim, às vezes a gente adora a cultura do México, a gente acha as cores do México animais, a gente acha a história do México incrível, a gente vê o quanto o México é diferente do Reino Unido, por exemplo, que é onde nasce a campanha global, e a gente quer muito, muito, muito fazer algo localizado. Mas, no final do dia, os números é o que justifica o nosso trabalho. Então, no final do dia, sim, pode ser que esse teste, eu posso até voltar aqui daqui um tempo para te contar, pode ser que esse teste mostre que a campanha local tem um retorno melhor, até porque, de fato, a campanha local, ela sai com um custo a menos. Então, a campanha global, né, sai com um custo a menos do que a campanha local. Então, ela sai do zero e a campanha local sai com o custo do local. Então, você tem aí realmente que ter uma performance realmente superior do local para você conseguir tangibilizar isso em números na hora de fazer um teste AB. Mas a gente tem que fazer. Exato. E que vença o melhor. Exatamente. E que vença o melhor. Você, filme local, trate de performar muito bem, viu? Porque eu não quero me decepcionar com você daqui a um tempo. E você dizendo que você não performou bem. Exatamente. Mas eu acho que essa é uma boa saída, né? Eu acho que tem uma coisa que você trouxe aqui sobre pesquisa também. Eu costumo dizer até nas pequenas empresas e que querem fazer esse trabalho. Gente, pesquisa, se você não tiver nada, se você fizer uma pesquisa com sua própria base, usando Google Forms, é melhor que nada. É melhor do que você não tem. Ou você ter, pelo menos, hoje, já existem muitos papers, muitos estudos que são disponíveis gratuitamente na internet, às vezes falando sobre características de uma região, às vezes sobre comportamento de usuário, às vezes sobre comportamento de uma determinada categoria, que são papers elaborados por institutos de pesquisa, mas que liberam algumas informações para que você compre o estudo completo. Então, algumas vezes, se por acaso você não tem nada, esses papers ou essa mesma pesquisa que seja informal, ela é muito melhor do que você partir do nada. O único cuidado que eu recomendo para quem vai fazer pesquisa em si
e tem uma estrutura muito enxuta, em que o próprio profissional de marketing talvez seja a pessoa que vai escrever as perguntas, né, e ele mesmo fazer o formulário no Google Forms e ele mesmo disparar numa pequena empresa, é que você estude muito sobre vieses, né, para evitar perguntas, pra evitar uma redação que enviese um resultado. Você ficando fera na forma de escrever, que você não tem esse viés, pelo menos você vai garantir uma pesquisa um pouquinho mais fidedigna. Eu já tive alguns clientes que não tinham grana mesmo para pagar a pesquisa, e eu falava para eles, olha, então vamos se basear no que a gente tem disponível publicamente. Ou a gente roda uma pesquisa com sua base. Entre o que você nunca teve versus isso, eu prefiro que a gente tenha isso. E aí, Lênin, o mais curioso era, quando eu começava a usar os dados que eram públicos ou dados abertos, o cliente começava a questionar o dado. Tipo, mas eu não sei se é bem assim com a minha empresa. Então assim, cara, até 10 anos atrás você nunca fez nada. Você nunca nem leu um paper. E aí agora que eu tô trazendo o paper, você não concorda. Então assim, às vezes quando eu tinha intimidade, eu falava, qual é a moral de uma pessoa que não fez pesquisa até semana passada começar a questionar um paper que foi feito por um instituto? Ou seja, você nunca tomou nem decisão baseada em dados, e aí agora o dado que eu trago tá errado ou tá inconsistente. Então assim, vamos tentar fazer pesquisa, gente. O consumidor, ele entrega tudo que a gente precisa. Se a gente ouvisse um pouquinho mais ele, a gente teria campanhas mais assertivas também, né? Não, eu concordo totalmente. E eu acho que é uma dificuldade muito grande quando você trata, às vezes, no seu caso com cliente, no meu caso, às vezes com stakeholder de uma área que não é uma área de comunicação, você tirar o eucentrismo. E quando você trabalha com empresas internacionais, é mais difícil ainda. Então, eu vou te dar um exemplo. Na América Latina toda, aí falando mais de América Latina, todo mundo tem a necessidade de guardar dinheiro em outra moeda. Isso é um comportamento. Todo mundo tem. Por quê? Porque a gente vive economias instáveis, onde o usuário quer converter dinheiro em outra moeda e quer ter a opção de guardar dinheiro em outra moeda. Quem nunca teve uma avó, né, que dizia, não, guarda uns dólares aqui, minha netinha, porque deixava os dólares em casa, em espécie, para guardar dinheiro em outra moeda, em uma moeda mais estável. Isso definitivamente não é um comportamento quando você olha para a Europa, para Estados Unidos, para Reino Unido, para Suécia. Então, mesmo dentro da Europa, você tem diversas moedas. E nenhum desses países, que são economias extremamente estáveis, tem essa necessidade de manter dinheiro em outra moeda. Então, quando você entra nesse tipo de discussão, as pessoas não entendem, elas dizem, não, mas espera aí, mas por que o usuário quer ter dinheiro em outra moeda? Por que ele não deixa que a gente converta no melhor câmbio para ele? Por quê? Porque o câmbio do Brasil muda de hora em hora. E se você vai para países como a Argentina, por exemplo, nossos vizinhos, é maior ainda a instabilidade do que o Brasil no exato momento. Então, eu acho que é muito engraçado como a gente tem essa questão de trazer o eu, né? Então, como você falou do exemplo do seu cliente, então ele achava algo e aí ele questiona os dados. Quando você trabalha numa empresa global, você tem países com culturas diferentes, com comportamentos diferentes, que questionam, às vezes, o que está sendo apresentado. E aí é cultura, né? Aí é você insistir, é você trazer mais dados, e é você tentar formar uma cultura dentro da empresa que se baseie sempre em pesquisa e que acredite sempre no que a pesquisa está trazendo. E fechando esse ponto, eu tenho uma coisa para contar aqui de bastidor, bem de bastidor, que é logo que eu cheguei na Wise. Eu acho que a Wise tem essa característica de ser uma empresa que acredita extremamente em pesquisa. E quando eu cheguei na Wise, logo que eu cheguei, eu fui criar uma campanha para o Brasil. E eu lembro que eu estava muito insegura com o que eu estava propondo, e eu chamei a minha chefe é britânica, e eu falei para ela, eu queria revisar com você, eu queria saber o que você acha. Né? Então, a campanha sempre é feita em português e em inglês, e eu tinha os 2 copywriters que Creative tinha me mandado para aprovar. E a minha chefe virou para mim e falou assim, eu não faço a menor ideia. Eu sou britânica, eu cresci a minha vida inteira em Londres e eu não faço a menor ideia do que é importante para o brasileiro. Então, se você está em dúvida, você faz uma pesquisa. Se não, você escolhe um e a gente vai para frente. E aquilo foi uma coisa que, para mim, foi
Tá bom, eu vou fazer uma pesquisa. Tem um momento que a gente toma esses tapas na cara, assim, né? Tipo, se você está em dúvida, faça uma pesquisa. Ou seja, assim, é quase como se a gente pegasse os 10 anos de experiência e falar, meu Deus, o que é que eu fiz da minha carreira até hoje, né? Eu não tô... E assim, isso é um pouco da cultura local. Quantas empresas a gente trabalhou que teve esse tipo de resposta? Né? Se você está com dúvida, faça uma pesquisa. Boa parte das empresas que a gente falou pega um relatório que tem de alguma outra área, dá uma olhada no histórico que alguém já fez, vê o que na internet tem dizendo, e nunca, olha, toma aqui 100 mil pra você fazer uma pesquisa pra gente aprender com isso, né? Não é bem a cultura brasileira do negócio. Acho que se a gente fosse falar de diferença de regiões, seria um pouco disso, né? Então eu super entendo o seu ponto ali que, né, naquele momento a pessoa fala, eita, poderia ser uma coisa que eu tivesse sugerido desde o começo. Exatamente, exatamente. Eu acho que essa é a questão. Ali nesse momento eu falei, opa, aqui é diferente. Aqui eu posso trazer pesquisa. Eu acho que a Wise, ela tem muito isso, o que não quer dizer que não tem um eocentrismo, tá? E o que não quer dizer que eu mesma, como brasileira, em muitas discussões, às vezes não tenda a trazer um eocentrismo. Então eu também, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ser honesto e que a gente tem que todo dia exercitar, de que nós não somos reflexo de 100% da população brasileira, nós somos reflexo de um percentual da população brasileira, e nos questionar o que a população brasileira está buscando, o que eles precisam, que informações que eles levam em consideração para tomar a decisão. Então, acho que é um cuidado que todo mundo precisa ter, na verdade. Bom, você já trouxe aqui o finalzinho do episódio, então, que eu já ia te perguntar alguns conselhos, né? Ou um conselho que você daria para quem vai fazer esse tipo de trabalho, né? De trabalhar com a marca global, que precisa se comunicar numa região ou num país em específico. Eu acho que o primeiro conselho você já deu, né? A gente tirar o eurocentrismo da jogada, entender que o Brasil não é São Paulo, entender que nem todo mundo tem iPhone, entender que nem todo mundo tá afim de pagar R$2.500 no Apple Watch. Eu já contei isso no episódio, eu acabei de fazer um trabalho com o Grupo Tecnos, de relógio tradicional, né? Relógios digitais, relógios tradicionais. E eu fiquei em choque em entender que as pessoas acham R$2.000 extremamente caro no smartwatch, que elas não veem valor ainda, não veem função, e que no Brasil hoje as pessoas que estão comprando smartwatch, elas estão a fim de pagar até R$400, até R$300. Ou seja, aquela bolha de que a gente vive, de que todo mundo ao nosso redor tem um Apple Watch e que R$2.000 é super acessível, porque todos os nossos amigos têm, não é a realidade do Brasil brasileiro que vivemos. Que outro conselho você daria pra gente fechar esse episódio? Eu acho que teste. Se você tem dúvida, faça testes, né? Então eu acho que esse foi o conselho que a minha chefe deu nesse dia que eu perguntei, e é o conselho que eu tendo a falar também. E teste não precisa ser. Claro que você pode envolver a equipe de marketing e fazer um teste como que eu vou fazer, se você tiver condições, né? Então você envolve a equipe de canais, você fala, eu quero rodar um teste em todos os canais e fazer um teste de maneira grande, estruturada, se você tem condições, ou você pode fazer um teste pequeno, você pode, como você mesmo falou, você pode pegar a sua base, fazer 2 e-mail marketings e testar. Qual converte mais? Qual? Então, às vezes, gente, você pode testar uma mensagem no título de um e-mail. Porque se uma mensagem, o e-mail for mais aberto do que a outra, você tem a sua resposta. Pelo menos sobre a ótica daquela base que você está impactando. Então, eu acho que não ter medo de testar, não ter medo de responder essa pergunta sobre localização. Essa pergunta é plausível? Sim. É muito dinheiro investido em marketing? Sim. Quando você põe um dinheiro em localização, você torna os atributos de marketing, como payback, custo de aquisição, muito maiores. Então, é mais difícil para você mensurar o resultado daquela campanha que você está fazendo. Então, tá tudo bem questionar. E tá tudo bem fazer eternos exercícios de teste contra teste para entender o que funciona melhor em cada região, com cada grupo de usuário, em cada país que você vai trabalhar. Conselhos milionários aqui. Por favor, anotem, né? Anotem, assim, de uma pessoa que está fazendo o trabalho hoje para 3 regiões bem diferentes umas das outras. América Latina, que só por essa região já deveria ser um estudo de caso, porque México não tem nada a ver com Argentina, que não tem nada a ver com
Brasil, que não tem nada a ver com Chile. Exato. Então só aqui você já tem milhões de nuances, e ainda mais quando você pega o Oriente Médio e pega a Ásia também. Lene, a gente tá chegando ao fim. Acho que a gente poderia passar horas aqui conversando. A sensação que eu tenho é que a gente nem explorou metade das coisas que a gente gostaria, mas a gente já tá conversando com quase 43 minutos aqui. E agora chegou aquele momento do jabá, que você fala um pouco sobre o que vem aí, o que podemos esperar, ou simplesmente fala das suas redes sociais para que as pessoas possam te seguir, te acompanhar. Então fica à vontade aqui, esse momento é seu. Eu acho que antes do meu jabá eu queria só falar uma coisinha básica, que é um conselho que eu esqueci. Posso? Fala. Claro, pelo amor de Deus. Conselho, se fosse bom, ele seria vendido. Mas como você tá dizendo que você vai adicionar mais um, então bora que bora. Bom, eu recentemente, como eu falei pra você na nossa conversa inicial, comecei a trabalhar com Israel. E em Israel apareceu uma questão que eu nunca tinha passado na vida antes, que era... Eu fiz uma pesquisa lá que dizia que 70% da população de Israel falava inglês. Logo, eu falei, ok, então eu posso fazer uma campanha em inglês. Eu não preciso fazer uma campanha em hebraico, que é o idioma principal de Israel. Bom, a primeira pessoa que eu ouvi foi SEO Product. Foi o time de Organic Social. Então eu fui atrás do time de Organic Social perguntar quais eram as palavras-chave que os usuários de Israel, linkados à transferência internacional, buscavam mais. Qual foi a minha surpresa? Os usuários de Israel buscam 4 vezes mais palavras relacionadas a transferências internacionais em hebraico do que em inglês. Então, eu comecei a entender que isso significa que, sim, eles podem falar inglês, mas não necessariamente eles querem converter a partir de uma campanha em inglês. E por causa disso, o que a gente está fazendo? Um A/B test. Então, a gente está botando uma campanha no ar, onde metade da campanha vai ser em inglês, metade da campanha vai ser em hebraico, para a gente medir o quanto o idioma local impacta na conversão desse usuário, que sim fala inglês, diferente da população brasileira. Gente, esse conselho valeu por tudo. Valeu por tudo. Assim, o finalzinho, ó, se você chegou até aqui, você é guerreiro, porque você escutou exatamente o melhor conselho do episódio inteiro. Eu acho que isso é um pouco da inteligência de dados também, que não é simplesmente a gente olhar para um dado e falar, bom, se 70% da população fala inglês, é isso. Obrigado, então dá para fazer uma campanha que seja Estados Unidos e Israel, porque eles falam inglês também. Então, esse cruzamento com uma área de SEO Organics, que é justamente a área que faz pesquisa de busca, termos de palavra-chave em mecanismos de busca, né? Ela te deu toda a resposta. Simplesmente as pessoas buscam 4 vezes mais no seu idioma local, né? Então, qual o sentido? Eu acho que isso me lembra muito o case da Coca-Cola quando trocou o sabor, né? Uhum. Foi feita uma pesquisa, as pessoas gostaram do sabor, e a pergunta foi, vocês gostaram do sabor? Sim, gostamos. E aí o sabor foi trocado e as pessoas odiaram. E eu lembro que quando eu tava lendo o case, a pergunta foi, vocês perguntaram se a gente gostava? A gente respondeu que sim, o sabor era bom. Mas vocês não perguntaram se a gente queria que trocasse. Exato. Eu achei o sabor bom, tudo bem, mas eu não queria que trocasse, o sabor anterior tava ótimo, né? Então acho que é um pouco dessa lógica no final do dia, quando a gente vai fazer o cruzamento de outras áreas também. Perfeito. Mas faz o seu momento jabá, porque foi muito bom fazer essa pausa, adorei. Bom, vamos lá. Então, meu momento jabá vai ser 100% na Wise, porque, infelizmente, apesar de que se alguém quiser me adicionar no LinkedIn, pode me adicionar, é só me procurar, Helene Romanzini. Eu não sou muito ativa nas redes sociais, desculpe, peco por isso. Mas eu queria convidar todo mundo aí a seguir as redes sociais da Wise. Então, a Wise tem um perfil no Instagram só para o Brasil, que chama Wise no Brasil. Wise.com é nosso website brasileiro. E eu acho que é uma oportunidade bem legal de vocês conhecerem um produto que vocês podem reter dinheiro, converter dinheiro em 56 moedas. A nossa moeda tem oscilado absurdamente. A gente viu uma queda gigante em abril. Então, quem pegou lá abril a 4,60 e converteu dólar, tá com um dinheirinho maneiro guardado para gastar em outro país, para fazer uma viagem legal, e você consegue fazer tudo isso na Wise, em dólar, em euro, em dólar canadense, em dólar australiano. Você pode escolher a moeda que você quiser, adicionar dinheiro e gastar com o seu cartão de débito. Excelente, momento jabazão aqui entregue com sucesso. Muito bom, Helene, super obrigado
obrigado. Quero te agradecer a sua participação aqui no Branding Tudo Podcast. Obrigado por trazer tantas lições, tantas dicas muito valiosas para quem vai trabalhar com marcas globais. Recomendo a quem tá ouvindo aqui, volta ao episódio, escuta de novo com o caderninho do lado, já vai fazendo as anotações para não esquecer e anota até as minutagens do episódio, né? Você coloca ali, olha, no minuto 14 a gente discutiu sobre tal determinado assunto. Então, Aline, super obrigado pela sua presença aqui no Branding Tudo Podcast. Obrigada, Galileu. Obrigada de verdade. Adorei a oportunidade de falar. Concordo com você que podíamos conversar muito mais tempo. Quando você quiser, só chamar que a gente volta. Show de bola. Eu vou chamar você de volta quando saírem os resultados do A/B Testing, pra gente descobrir se de fato as campanhas locais funcionam melhores que as globais, só traduzidas. Então a gente volta a conversar e informar todos os ouvintes, os cidadãos da Galileia aqui que estão ouvindo o Branding Tudo Podcast. E se você gostou desse episódio, já tinha te falado no começo, dá 5 estrelinhas no seu player favorito, Spotify, Apple Podcast, Castbox, e não esquece também de enviar o link desse episódio para pelo menos 3 amigos, para você continuar com o passaporte do cidadão da Galileia. Se você não mandar para as 3 pessoas, você está arriscado a não ter mais acesso a esse podcast. Eu vou te bloquear. Tá bom? Um beijo e vejo vocês no próximo episódio. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.